Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao episódio 9 do podcast Errar é Humano. O tema do episódio de hoje é Chega de dizermos não chores. E porquê é que eu trago este tema? Primeiro porque eu tenho falado e falo de emoções e naturalmente nós não controlamos as emoções, mas nós controlamos aquilo que fazemos com elas quando as sentimos, depois de as identificarmos. Então, quando nós vemos alguém a chorar, essa pessoa está efetivamente a manifestar uma emoção, seja alegria, seja compaixão, empatia, tristeza, raiva, o que seja, ok? Portanto, não é porque a pessoa está a chorar que efetivamente nós podemos associar uma determinada emoção àquele choro. Simplesmente sabemos que a pessoa está a chorar, sabemos que ela está a expressar alguma emoção, mas não podemos deduzir qual é que é essa emoção. Por outro lado, tendencialmente, nós, de alguma forma, para protegermos as pessoas que nós amamos e naturalmente vê-las chorar deixa-nos preocupados, ansiosos, estressados e por aí vai, então, tendencialmente, nós vamos dizer o não chores, vai passar. Mas, quando nós dizemos isto, nós não estamos a validar aquilo que a outra pessoa está a sentir. E se efetivamente ela precisa de manifestar aquela emoção e se precisa de aliviar a carga emocional que tem através do choro, é importante darmos espaço para que a pessoa possa efetivamente chorar, possa efetivamente sentir aquela emoção e, eventualmente, sim, depois vai passar, ok? Então, nós tendemos a andar aqui nesta onda do não chores, ou e às crianças o chorar é feio, ou porque é que estás a chorar por causa disso? Isso não é motivo para chorar. Como se o motivo para chorar, ou a intensidade daquilo que acontece, ou como se existisse uma escala para validar quando é que é efetivamente permitido ou assumido que sim, isto é uma situação para chorar, ou quando é que não é. E portanto essa escala não existe. As emoções são totalmente individuais. Aquilo que é um acontecimento que gera emoções negativas para mim vai ser diferente daquilo que é para ti. Aquilo que me vai trazer emoções que me fazem chorar vai ser diferente daquilo que é para ti. Então nós precisamos de parar de trazer este conceito do não chores por isso, ou não chores, não gosto de te ver chorar. Vamos cá ver uma coisa, tudo bem, eu não gosto de ver outra pessoa chorar, mas eu estou efetivamente a apoiá-la, eu estou efetivamente a mostrar que estou lá para ela quando não lhe dou espaço, quando não lhe dou tempo para ela manifestar essa emoção. Até que ponto é que eu, do meu lado eu não tenho poder de aliviar a pessoa da dor dela, e então se ela não chorar eu fico mais tranquila? Até que ponto é que quando nós dizemos não chores é isto que está a acontecer, não é? Até que ponto é que eu, como não sei o que fazer, a minha sensação de impotência para com a pessoa que está ao meu lado a chorar, que normalmente são pessoas que nós naturalmente amamos e valorizamos na nossa vida, até que ponto é que essa sensação de impotência é um motivo que nos leva a dizer não chores? Ou até que ponto é que quando nós dizemos então estás a chorar por isso, já não sabes que fulano é assim ou é assado, até que ponto é que nós não estamos, em vez de ajudar aquela pessoa a desajudar, como se aquilo que ela sentisse e como se aquilo que ela pensasse fosse inferior e então não é um motivo para chorar? E porquê é que isto é importante? Nós vamos acumulando emoções na nossa bagagem mental, ou vamos acumulando acontecimentos onde nós sentimos determinadas emoções, e isso vai moldar os nossos comportamentos. Se eu vou ouvindo ao longo da minha vida que não é para chorar por aquilo, ou que isso não é um motivo para estares a chorar, o que é que eu vou fazer? Eu vou reprimir sempre que tenho vontade de chorar. Porquê? Porque isto vai, principalmente em criança, é como se ter ouvido aquilo todo aquele tempo invalidasse o meu choro. Então eu só posso chorar em efetivamente acontecimentos complicados, complexos, acontecimentos extremos, como se não me fosse permitido chorar, como é o meu caso, Márcia, eu choro a ver o Rei Leão, ok? Então, não é um motivo para chorar. Para mim é um motivo como qualquer outro. Existem sensações que eu tenho quando vejo o filme que efetivamente trazem em si, quem me diz o Rei Leão diz outros filmes, ok? E aquilo que eu sinto a ver pode não ser aquilo que tu sentes e está tudo bem com isso. Daí a invalidar aquilo que eu estou a sentir é que deixa de ser correto, digamos assim, não é? Porque o que é correto? Ou o que é errado neste caso, não é? Então, quando nós vamos mostrando a uma criança o porquê é que estás a chorar por causa disso, já te disse que não te quero a chorar por causa disso, ok?
Se continuas a chorar, vais chorar, mas é com razão. Aquela coisa da ameaça, não é? Ou seja, isto vai moldar os nossos comportamentos. Enquanto adultos, e o que é que acontece? O adulto que nós somos hoje, ele foi construído em cima de um adolescente que viveu determinadas experiências e esse adolescente foi construído em cima de uma criança que viveu determinadas experiências. Então, se eu em criança ouvi que não posso chorar por determinados motivos, só posso chorar por outros, ou não posso chorar de todo, porque não se chora à frente das pessoas, porque não se mostra fraqueza à frente das pessoas, não é? Não há vulnerabilidade. Nós entramos aqui numa realidade de somos todos durões e as pessoas não têm emoções. E isto não podia estar mais longe daquilo que é a realidade. Ou seja, ser vulnerável ou mostrar vulnerabilidade é normal e tem de ser normalizado, porque nenhum de nós está bem todos os dias. Nenhum de nós tem efetivamente sempre força para continuar. Às vezes nós precisamos mesmo de parar, sentir a tristeza, sentir a raiva, a frustração, chorar, deitar cá para fora, saber que não estamos sozinhos, mas que aquilo que nós estamos a sentir é válido e que existe ali uma outra pessoa que valida aquilo que eu estou a sentir, ok? Então, em vez de, quando tens um amigo, o teu companheiro ou alguém que tu ames e próximo de ti que está a chorar, e mesmo com crianças, apesar de parentalidade não ser uma área específica minha de estudo, nós efetivamente precisamos de validar que aquele ser do outro lado está a sentir determinadas emoções e que precisa de espaço e de tempo para as sentir. E que eu dizer não choras, na verdade não vai trazer nada de positivo. Nem naquele momento, porque eu estou a reprimir aquela pessoa de expressar aquilo que está a sentir, e nem no futuro. Porque o nosso cérebro aprende por repetição. Então se eu ouvi em criança que não devo chorar, que daqui a um bocado choro, mas é com razão, que aquilo não é um motivo para chorar, e por aí vai, não gosto de te ver chorar, e por aí fora, eu enquanto adolescente vou reprimir emoções para não mostrar fraqueza, porque não é um motivo para chorar, ou pelo contrário, nós começamos a entrar numa onda em que nós já nem conseguimos segurar, e isso aconteceu comigo. Por exemplo, esta coisa de não digerir a emoção, de não estar efetivamente a senti-la e de guardá-la, porque não posso mostrar agora, neste momento, ou porque se calhar isto não é assim tão importante para eu estar a chorar. Isto levou, em alguns momentos, eu nem sequer conseguir ter uma conversa dessa sobrecarga emocional que lá estava. E quando vou para ter uma conversa eu choro. E a outra pessoa do outro lado ainda não disse nada. Isto já aconteceu comigo, ok? Isto tem a ver com esta má gestão emocional, com esta falta de espaço e esta falta de vulnerabilidade de que estamos todos a sentir exatamente as mesmas coisas, em momentos diferentes. As emoções existem para todos, as intensidades são diferentes, a intensidade que nós atribuímos a uma determinada emoção, ela vai depender de cada um de nós, da nossa experiência de vida, daquilo que nós acreditamos, ok? Da nossa realidade pessoal. Então não existe uma escala para a partir daqui é ok chorar, a partir daqui não. Com estas emoções é ok chorar e com estas não. Isso não existe, pelo menos que eu saiba, e se alguém encontrar, por favor, partilhem comigo, porque efetivamente nós precisamos de mudar este paradigma, precisamos de mudar esta percepção que nós temos do choro. E dizer não chores vai passar, isso não é empatia nem é compaixão, de todo, ok? É o chamado simpatia, que é, pá, estás triste, estás a chorar, ok? Vai passar. Não é sobre isso, ok? É sobre, ok, chora, dá o tempo que precisas, eu estou aqui, caso tu precises, é sobre isso. É sobre estar ali, é sobre dar tempo e dar espaço àquela pessoa, para o que ela precisar de dizer e para aquilo que ela precisar de desabafar. Porque repara numa coisa, com certeza que tu já sentiste alguma vez na tua vida um acontecimento em que algo te fez sentir uma determinada emoção, tu naquela altura não expressaste, não falaste sobre isso, guardaste para ti e foste guardando aquilo ao longo da tua vida. Não importa quanto tempo foi. E com certeza que reparaste que um acontecimento depois, um ano mais tarde, 2 anos, 3, 5, não importa quantos anos depois, na verdade, pareceu-te familiar, pareceu-te muito semelhante ou igual àquele que tu viveste antes e que não expressaste. E a tua reação vai naturalmente ser diferente da primeira, mas tendo em conta a primeira. O cérebro aprende por repetição, então ele vai moldar o comportamento em função daquilo que viveste antes. Ok? Então, dizer não choras, isso não é motivo para chorar. Isso vai passar. Sim, pode passar, mas vai passar no tempo que a pessoa acha que deve passar. E
Se por um lado nós achamos que para algumas pessoas passa demasiado rápido, para outras pessoas é demasiado devagar, e quem somos nós para opinar sobre a experiência que aquela pessoa está a viver? Ok? Então, no podcast de hoje, eu gostava de trazer esta reflexão, que é: chega de nós acharmos o que é bom para a outra pessoa e de nós acharmos que nós sabemos o que é que está ali a acontecer, porque nós não sabemos absolutamente nada. Nós estamos a ver uma manifestação de alguma coisa, sim, mas isso não quer dizer absolutamente nada sobre a pessoa, sobre o que ela está a sentir. E só quando nós questionamos, que é: ok, estás a chorar, queres falar sobre isso? O que é que aconteceu que te deixou assim? É sobre isto. Porque é quando nós começamos a digerir a emoção, é quando nós começamos a dar espaço para a emoção sair e podemos aí sim começar a racionalizar sobre aquilo que aconteceu. Isso é que é gestão emocional. É eu perceber que isto aconteceu, eu senti estas emoções e agora o que é que eu vou fazer com isto? Não é guardar, não é reprimir. Porque depois o que acontece é, passado um tempo, nós explodimos, nós não conseguimos ter uma conversa, como aconteceu comigo, ok? Então, se tu estás desse lado, e já sentiste isto, que dizerem-te não chores foi a pior coisa que te podiam dizer, por favor partilha comigo, porque eu acho que nós somos muito mais pessoas do que aquilo que imaginamos. E se já foste essa pessoa e hoje ganhaste consciência, ou já tinhas ganho consciência de que isso não é a solução, porque fazerem-te isso também não foi agradável para ti, então se calhar está na altura de mudarmos o comportamento. Então, se tu foste essa pessoa e queres mudar, agradeço por isso, é isso mesmo, esse é o desenvolvimento pessoal e esse é que é o nosso crescimento enquanto seres humanos, ok? E se conheces alguém que faça, mas que até esteja aberta à mudança, então partilha com ela este episódio. É um episódio curtinho, então partilha com essa pessoa este episódio. Se calhar, ou num mundo em que se calhar todos nós damos mais espaço ao outro para ser vulnerável, em vez de tirarmos espaço e dizer que tens que ser perfeito, que não falhas e que não erras e que não há frustração, isso é um mito, ok? Imagina como é que seria o mundo se todos dessemos espaço para a outra pessoa sentir aquilo que está a sentir, em vez de reprimirmos. O que é que seria diferente? O que é que seria diferente na tua relação ou nas tuas relações familiares, profissionais, amorosas ou o que seja, se tu desses espaço a ti e aos outros para exprimirem aquilo que estão a sentir? O que é que seria diferente? Ok? Quantas conversas teriam sido diferentes se uma das pessoas não tivesse dito não chores? Quantos comportamentos seriam diferentes? Quantas pessoas se calhar estariam em fases diferentes da vida delas se tivessem ouvido menos não chores ou nenhum não chores? Ok? Então é sobre isso. Se este episódio fez sentido para ti, partilha então com essa pessoa que estás a pensar e com quem eventualmente até já falaste sobre isso. E se quiseres deixar a tua opinião aqui nos comentários, partilha também, que eu vou gostar de saber. Então, se podes imaginar, podes realizar, e encontramos-nos no próximo episódio. Até já!